Você já parou para imaginar até onde vai a força dos touros? Como um único boi pode se transformar em um dos maiores animais do planeta e ainda conseguir te surpreender? A maioria das pessoas vê esses gigantes só de longe, sem perceber o quão extraordinários eles realmente são. Hoje, você vai entrar em um universo onde cada touro é uma verdadeira montanha viva. Cada bovino é um exemplo de resistência e cada espécie tem algo que vai te surpreender de um jeito diferente. Prepare-se porque, a partir deste momento, você não está apenas assistindo um vídeo, você está embarcando em uma jornada emocionante entre os maiores touros do mundo, criaturas tão poderosas que fazem qualquer pessoa repensar tudo que achava que sabia sobre o universo bovino. E fique tranquilo, tem raça famosa, tem raça rara, tem gigante que parece saído de um filme e tem boi tão impressionante que você vai se pegar dizendo não é possível. Então ajeite-se, respire fundo e se prepare para se surpreender de um jeito que só os touros mais incríveis do planeta conseguem fazer. Vamos lá! Búfalo Jafarabadi. Imagine um touro tão gigantesco que faz qualquer outro bovino parecer um estagiário da fazenda. Esse é o búfalo Jafarabadi, um dos maiores representantes do mundo bovino e um campeão natural em tudo que envolve força, presença e a capacidade de te surpreender. Ele pode passar facilmente de 700 quilos e chegar até 1.700 quilos. E mesmo carregando esse peso absurdo, o danado se move com uma leveza que ninguém espera. É quase como ver um bailarino gigante fazendo piruetas no pasto, só que com chifres colossais que podem chegar a mais de 1 metro. Esses chifres curvados, elegantes e imponentes dão a impressão de que esse búfalo usa acessórios de luxo fornecidos pela própria natureza. E apesar de ser um verdadeiro paredão bovino, o Jafarabadi é dócil, calmo e surpreendentemente elegante. Ele é aquele tipo de bovino que faz você entender como a natureza gosta de variar quando decide criar seus maiores tesouros. Encontrar um desses ao vivo é ver de perto como um simples touro pode surpreender até os mais experientes criadores de gado. Sibi Bagnari. Agora imagine um touro que nasceu num dos lugares mais quentes e secos do mundo, e mesmo assim continua firme como uma rocha. Esse é o touro Sibi Bagnari, um dos maiores e mais resistentes da Ásia. Uma criatura criada praticamente sob condições impossíveis, e ainda assim capaz de te surpreender com sua força e dedicação. Ele vive no Baluchistão, uma região árida do Paquistão onde só os mais fortes sobrevivem. E adivinha? Ele não só sobrevive, ele domina. Com corpo robusto, peito largo, pernas poderosas e uma corcova marcante, o Sibi Bagnari parece um super-herói do campo, sempre pronto para puxar arados, carregar carroças e ajudar famílias inteiras. Mas não é só isso. Esse touro também garante carne e sustento para muitas comunidades, provando que um bovino pode ser muito mais que um gigante, pode ser um parceiro de vida. E é por ser tão especial que a população local faz de tudo para preservar essa raça, reconhecendo que, entre os maiores touros do planeta, poucos conseguem surpreender tanto quanto o lendário Sibi Bagnari. Belga Azul. Agora segura essa. Existe um touro tão musculoso que parece ter sido esculpido à mão. Esse é o Belga Azul, um dos maiores colossos do mundo bovino moderno e um dos que mais vai te surpreender pela aparência fora do comum. Ele não é só forte, ele é forte nível super-herói. Sua musculatura é tão impressionante que parece que cada fibra foi desenhada com régua. O Belga Azul pode chegar a 1,70 metros de altura e carrega um aspecto que mistura elegância com pura brutalidade. Seu pelo cinza azulado dá a ele um visual único, quase aristocrático, como se fosse o Duque dos Touros. E o mais curioso é que, apesar do tamanho absurdo, ele é calmo, dócil e extremamente colaborativo. É aquele touro gigante que se comporta como um lorde inglês, mesmo podendo derrubar uma parede se quisesse. Sua genética especial faz dele um dos maiores fenômenos da pecuária e um daqueles animais que realmente conseguem surpreender qualquer um que veja de perto. Touro Angus. Quando falamos de charme no mundo dos touros, ninguém supera o Angus. Ele não é o bovino mais enorme da lista, mas é um dos que mais conseguem surpreender. Por quê? Porque ele parece um modelo profissional vivendo na fazenda. Imagine um touro todo preto, brilhante, musculoso na medida certa, caminhando com aquela postura de quem sabe que é bonito. O Angus é compacto, forte, resistente e de uma elegância natural que faz qualquer um parar para olhar. Além disso, é um dos maiores fenômenos de adaptação do mundo bovino. Frio extremo, calor forte, pasto ruim, terreno difícil, nada derruba esse camarada. Ele é como aquele amigo que topa tudo, em qualquer lugar. Outro detalhe marcante, a maioria dos Angus não tem chifres, o que só aumenta o visual clean, moderno e estiloso.
Ele é o tipo de touro que a natureza criou pensando em eficiência, beleza e temperamento. Um verdadeiro astro do mundo dos touros, pronto para surpreender do início ao fim. Búfalo do pântano. No calor úmido do Sudeste Asiático vive um touro que parece ter sido feito sob medida para enfrentar lama, água, barro e qualquer desafio que apareça pela frente. Esse é o búfalo do pântano, um bovino enorme, resistente e tão importante para as comunidades locais que é praticamente um membro da família. Ele pode chegar a mais de 1,50 metros de altura e tem um corpo forte, preparado para puxar arados, carregar peso e ajudar agricultores no dia a dia. Mesmo sendo um dos maiores trabalhadores rurais da Ásia, o búfalo do pântano tem um olhar gentil, calmo e uma presença tão tranquila que chega a surpreender quem vê pela primeira vez. Eles caminham com facilidade em terrenos que engoliriam outros animais, atravessando lamaçais como se estivessem passeando num calçadão. Nas Filipinas e em vários países da região, esse touro é símbolo de força, tradição e união entre as pessoas. Ele aparece em festivais decorado, colorido, tratado com respeito e orgulho, como um verdadeiro herói bovino. E não é para menos. Poucos animais conseguem ser tão úteis, tão resistentes e tão dedicados quanto esse gigante que continua a surpreender geração após geração. Gauro. Agora prepare-se para conhecer um touro que parece ter saído direto de um filme de ação. O gauro, também conhecido como bisão indiano, é simplesmente um dos maiores bovinos selvagens do planeta e um dos que mais podem te surpreender pela pura grandiosidade. Ele pode passar facilmente dos 2 metros de altura e pesar mais de 1 tonelada. É como se alguém tivesse colocado rodas em um muro e mandado ele andar. Sua pelagem escura, com tons que variam do marrom ao preto, dá a ele um ar de guerreiro, reforçado pelas meias brancas naturais nas pernas que parecem chuteiras de atleta profissional. Mas não se engane, apesar do tamanho colossal, o gauro é rápido, ágil e consegue se mover com uma leveza que não combina com seu peso absurdo. Ele é respeitado e até considerado sagrado em várias regiões da Índia, onde representa força, coragem e equilíbrio natural. Encontrar um gauro na selva é uma visão que ninguém esquece. É ver a natureza no seu nível mais bruto, mais poderoso e mais impressionante. Um touro que lembra, a cada encontro, que o mundo bovino guarda alguns dos maiores mistérios e que a vida selvagem ainda pode surpreender até os mais experientes exploradores. Iaque selvagem. Subindo para as regiões congelantes do Himalaia, encontramos outro touro que desafia qualquer lógica, o iaque selvagem. Esse bovino gigante, que chega perto de 1 tonelada, vive em um dos ambientes mais hostis do planeta. Neve, vento congelante, rochas afiadas, altitude absurda. Nada disso impede o iaque de seguir em frente. Ele tem uma das pelagens mais impressionantes do mundo, tão grossa que parece um casaco de inverno feito pela própria natureza. Essa proteção natural faz dele um dos maiores exemplos de resistência e adaptação entre os bovinos. E quando você vê um iaque escalando montanhas íngremes com agilidade, parece até montagem. É impossível não se surpreender com o jeito que esse touro se move como se estivesse passeando em terreno plano. Seus chifres longos e curvados reforçam o visual selvagem e imponente. Para os povos do Himalaia, ele é símbolo de sobrevivência, força e equilíbrio ambiental. Sem dúvida, um dos touros mais impressionantes do planeta e uma prova viva de que os maiores desafios criam as criaturas mais extraordinárias. Bisão americano. Imagine cruzar as planícies gigantes da América do Norte e de repente se deparar com um bisão tão monumental que parece uma montanha caminhando. Esse é o bisão americano, um dos maiores símbolos da vida selvagem e um bovino que consegue surpreender qualquer pessoa só pela presença. Ele chega perto de 2 metros de altura, pesa quase 1 tonelada e tem uma cabeça tão larga e poderosa que parece esculpida para enfrentar tempestades e predadores. Seus chifres curtos, porém fortes, crescem para os lados como se fossem coroas naturais, reforçando o visual de rei das pradarias. Durante séculos, esse gigante caminhou em enormes manadas, alterando o solo, moldando o ecossistema e servindo de base cultural para inúmeros povos indígenas da região. E mesmo com toda essa história, o bisão americano continua sendo um touro totalmente capaz de te surpreender, seja pela força, pela velocidade inesperada ou pelo jeito imponente de dominar a paisagem. Hoje ele é protegido e valorizado como parte fundamental do patrimônio natural. Um lembrete vivo de que certos bovinos não são apenas animais, são lendas que andam sobre 4 patas. Búfalo africano. Agora seguimos para as savanas da África, onde vive um búfalo que não brinca em serviço, o búfalo africano. Esse bovino enorme é um dos maiores desafios para qualquer predador e, ao mesmo tempo, uma das criaturas mais capazes de surpreender até o ser humano mais corajoso.
Ele pode chegar a quase 2 metros de altura e pesar mais de 900 quilogramas, com um corpo tão musculoso e firme que parece uma muralha viva. Seus chifres são um espetáculo à parte, longos, grossos, curvados e unidos no centro da cabeça, formando uma verdadeira armadura natural que o torna praticamente indestrutível. E quando o assunto é temperamento, esqueça aquela imagem de búfalos tranquilos. Esse aqui é conhecido como imprevisível, determinado e incrivelmente leal ao seu rebanho. Eles andam em grupos grandes, onde todos se protegem e atuam como uma equipe afiada. O búfalo africano é tão impressionante que faz parte dos famosos 5 grandes da savana, o grupo de animais mais respeitado pelos moradores e exploradores. Sem dúvida, um dos bovinos mais impressionantes, perigosos e capazes de surpreender quem ousa subestimar sua força. Nelore. E finalmente chegamos ao Brasil, terra de um touro que domina as pastagens com elegância e resistência. O Nelore. Esse touro incrível é um dos maiores símbolos do campo brasileiro e continua a surpreender até quem já está acostumado a vê-lo. Com até 1,70 metros de altura, peito largo e uma postura firme, o Nelore parece sempre pronto para encarar qualquer desafio. Sua pelagem branca, às vezes com tons avermelhados, brilha ao sol como se fosse um traje oficial da natureza. Mas o que realmente torna o Nelore especial é sua capacidade absurda de adaptação. Ele tolera calor extremo, falta d'água, sol forte e ainda assim cresce com saúde e força. É praticamente o atleta do mundo bovino. Seus cascos duros, sua resistência natural e sua imunidade forte fazem dele um dos touros mais valorizados do país. Para os fazendeiros, é sinônimo de produtividade, força e segurança. Para a natureza, é um exemplo de equilíbrio e sobrevivência. O Nelore prova, todos os dias, que os bois brasileiros estão entre os maiores e mais capazes de surpreender em todo o planeta. E agora que você já conheceu alguns dos touros mais incríveis do planeta, só resta uma pergunta: qual deles conseguiu te surpreender mais? Antes de decidir, lembre-se de que o nosso mundo está cheio de histórias colossais como essas, esperando para serem descobertas. Então não deixe a aventura parar aqui. Se esse vídeo te fez enxergar os bovinos de um jeito totalmente novo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar explorando criaturas gigantes, raras e fascinantes que vão te surpreender cada vez mais. Compartilhe com alguém que ama animais impressionantes e venha fazer parte dessa jornada épica, porque ainda tem muito gigante esperando por você.